Bem, nosso estudo de hoje, é a lição 18 do livro Amigo, tem por título Provação e Fé. Os momentos das grandes provações são igualmente os instantes mais significativos da fé. Terás talvez alcançado o apogeu de semelhantes tribulações. Encontrastes esse topo do sofrimento na enfermidade que provavelmente se demora contigo, flagelando-te a vida orgânica. Criaturas queridas se desvincularam de ti violentamente, arrojando-te à inquietação e ao desânimo. Sofreste a perda de entes amados nas brumas da morte e trazes o coração encharcado de lágrimas. Golpearam-te os interesses e despojaram-te dos recursos indispensáveis à própria manutenção, compelindo-te a vaguear em tristeza e penúria. Empenhaste as melhores forças na causa do bem de todos e situaram-te no cipoal de incompreensões e desafetos gratuitos que te prendem à dor. É possível hajas atingido esses dias de conflitos e aflições tumultuando-te o ser. Mágoas novas somadas a desgostos antigos te atormentam o campo íntimo. Seja qual for a espécie de provação que te visita, não te rebeles nem desanimes, nem te deixes mergulhar nas correntes das palavras inúteis. Ama e serve sempre. Por mais dolorosa a crise que te vejas, permanece firme na coragem da fé, porquanto no momento em que a criatura se imagina esquecida pelo céu, o ápice do sofrimento significa que o socorro de Deus se encontra em caminho. Em primeiro lugar, vem aqui uma admiração muito grande ao trabalho feito pelo Emmanuel, porque ele demonstra o tempo todo para a gente, com esse cardápio, esse repertório que ele manda a cada lição dele, um interesse em conhecer profundamente o ser humano e de ajudar o ser humano. Porque muitas das vezes a gente vê o repertório dele e fica, será que ele esqueceu de alguma coisa? E normalmente quem tem essa bagagem toda para trazer para a gente são aqueles profissionais da área de saúde, principalmente da área de saúde mental, os psicólogos, psiquiatras, que vão estar acompanhando caso a caso. Porque será que o Emmanuel vivenciou isso aqui tudo? Mas diz a experiência, né, pelo menos, os espíritos dizem que você não precisa passar por todas as provas sentindo na pele. Eles falam para a gente, por exemplo, que alguém que viveu com uma outra pessoa muito querida e que estava atravessando um determinado vício e sofreu muito, aquela própria pessoa, sem precisar passar pelo vício, já vai gravar na memória aqui dele, espiritual mesmo, que aquilo ali não é uma coisa boa e passou por tabela, né? A gente não precisa passar exatamente por todas as provas. Mas o Emmanuel vai falar para a gente o seguinte na lição de hoje, que são nos momentos de maiores provações é que a gente vai ver quem são as pessoas que têm realmente fé solidificada. Aquela fé de você virar no momento para o pai e falar, pai, eu sei que eu estou sendo testado, mas se eu estou sendo testado é para o meu engrandecimento, é para o meu progresso. Então eu quero pedir, por favor, me dê, em primeiro lugar, para sabedoria para eu entender por que eu estou sendo testado nisso, me dê força e resiliência para que eu não caia na rebeldia e possa comprometer tudo que tem por trás desse aprendizado que o Senhor está proporcionando para a gente. Porque a gente tá colocando na cabeça mesmo, até com a ajuda dos espíritos, que o que a gente considera coisas ruins só estão acontecendo por permissão de Deus e para nos testar mesmo. Aliás, eles têm insistido nesse ponto de dizer, quando não tem que acontecer com você, não vai acontecer. Vai acontecer com um amigo do lado, e muitas das vezes a pessoa vai falar, foi um livramento. Só cuidado com a maneira como vocês usam esse termo livramento, que pode estar parecendo privilégio, e na verdade não existe privilégio na criação. Na verdade, o momento de passar pela prova é daquela pessoa, não foi o seu. Quando for o seu, você vai passar por aquilo e não tem para onde fugir. Então ele começa a botar aqui para a gente quais essas tribulações. Talvez a gente tenha alcançado o apogeu. Uma enfermidade que você vai estar no auge do sofrimento por conta dela. Criaturas que se desvinculam de você e deixam você sozinho num determinado momento. Perda de entes queridos que te faziam companhia, te sustentava, que agora você está vendo, ainda tendo que reformular toda a vida. Aí ele vem falar assim, golpearam-te os interesses e despojaram dos recursos indispensáveis à sua própria manutenção.
também, né? A pessoa começa a perder até o mínimo para poder sobreviver. Ou então você jogou as melhores forças na causa do bem e se torna-te no cipó de incompreensões e desafetos gratuitos. Quer dizer, o Emmanuel traz 5, mas a cada lição que a gente vem acompanhando, dessas mais de 2.000 lições que a gente tem lido, o Emmanuel tem uma capacidade de trazer um repertório que fatalmente a gente lendo, a gente vai se enquadrar em um deles, demonstrando que ele tem um conhecimento muito profundo de psicologia humana e, ao mesmo tempo, demonstrando que só atinge esse tipo de conhecimento aquele que está disposto mesmo a aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Então, para chegar a esses casos aqui, você tem que aprender a dar o ouvido para a pessoa confiar em você e você realmente se colocar como alguém que está ajudando. Aí ele bota, é possível hajas atingido esses dias de conflitos e aflições, tumultuando-te o ser. Mágoas novas, somadas aos desgostos antigos, vão atormentar o campo íntimo. Agora ele fala, seja qual for a espécie de provação que te visita, não te rebeles, é o primeiro ponto. A rebeldia traz muito estrago. E a rebeldia pode estar jogando fora trabalhos preparativos de anos. A gente observa isso o tempo todo, no esporte e em várias outras áreas. A pessoa fica se preparando durante tempo. Às vezes a rebeldia de um atleta num esporte coletivo compromete todo o time e todo o trabalho que foi feito durante anos de preparo. Então, a rebeldia, no primeiro lugar, e segundo, o desânimo. Não te rebeles nem desanimes também. E para quem está falando isso de fora é fácil, mas quando você está ali dentro, olhando, fala, meu Deus, eu me peguei, por exemplo, recentemente, conhecendo esses conceitos novos, algumas doenças novas, por exemplo, burnout, eu não sei como é que eu não sei como é que se pronuncia, mas ligado ao estresse do trabalho, eu comecei a ler os sintomas, eu falei, meu Deus, eu me enquadrei em alguns daqueles sintomas ali, principalmente esse ano, que a gente estava num trabalho de recuperação de trabalho atrasado e tendo que trabalhar muito mais, de maneira muito mais intensiva para colocar coisas em dia e de chegar, por exemplo, no final de semana e você ficar torcendo para chegar na segunda-feira para voltar para o trabalho, para dar continuidade ao trabalho, quer dizer, não desliga do trabalho, você está no final de semana. Eu falei, meu Deus, né? Mas e quando você está passando por aquilo, vem assim, ó, não te rebeles, né, vamos agradecer, porque você está vindo para mim, está vindo testar minha capacidade, e nem desanimar. O desânimo tem hora que ele quer tomar conta da gente mesmo. O Emmanuel continua, não te deixes mergulhar principalmente na corrente das palavras inúteis. Isso aí tem um magnetismo muito grande, e o que a gente joga para o universo, a gente atrai para a gente. Uma das frases que mais marcaram a nossa vida na adolescência foi de um filme que falava assim, né? Não olhe para o fundo do poço, porque se você ficar olhando para o fundo do poço vai começar a olhar para você também. Quando a gente começa a olhar para o céu começa a se interessar por cada um de nós. É claro que tem muita poesia nisso, né? A prática é completamente diferente, o buraco é mais embaixo, como diziam os amigos, mas a gente tem que buscar o tempo todo acabar com esse pessimismo. O otimismo é a chave para a gente começar realmente a buscar a nossa cura, a nossa reforma em muitos campos da nossa vida. A gente tem que começar a colocar isso na cabeça e pensar assim, né? Eu sou um espírito imortal. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus me colocou nesse momento aqui. E se eu estou aqui nesse momento, tem um aprendizado para mim aqui nesse momento. Vamos procurar ver o que a gente tem para aprender. E o conselho que o Emmanuel sempre fala, né? Ama e serve sempre, porque por mais dolorosa a crise que te veja, permanece firme na coragem da fé. Porque no momento que a criatura se imagina esquecida pelo céu, o ápice do sofrimento significa que o socorro de Deus se encontra em caminho. E outra coisa também que os espíritos falam até com muita frequência, com palavras diferentes, mas quando você está se vendo no ápice de um determinado sofrimento, significa que está mais próximo do término dele do que você imagina. Porque as provas, elas estão realmente pagando contas que a gente deixou no passado e trazendo aprendizados para que a gente não caia no mesmo erro no futuro.
Jesus nos abençoe hoje e sempre.